Olá, candidatos, tudo bem? Então chegamos ao nosso oitavo encontro, a nossa oitava aula de 20, né? E nessa aula, adivinha? A gente vai continuar falando sobre funções. Então, exploramos funções desde o começo, né? Falamos de funções de modo geral, aí falamos de função do primeiro grau, função do segundo grau, função polinomial, falamos de função exponencial e agora no próximo nosso encontro, o oitavo encontro, a gente vai falar um pouquinho a respeito das funções logarítmicas, né? Mas antes de mais nada, antes de falar das funções logarítmicas, falar das suas propriedades, falar de exemplos, práticas, como cai no Enem, funções de todos os jeitos, a gente precisa definir o que é logaritmo, né? Então vamos lá. Então, a aula de hoje, a gente vai falar e debater um pouquinho a respeito dos logaritmos, tá? Bem, logaritmos é uma operação matemática recente. E quando eu digo recente é porque ela não foi criada junto com a adição e a subtração, ela foi desenvolvida com o passar da história, né? E não faz tanto tempo assim que existe o logaritmo, tá? Então, para que logaritmos? Por que resolver problemas com logaritmos? O que é o logaritmo? Por que isso vai mudar a sua vida? Na nossa última aula, eu ensinei você a resolver equações exponenciais. Por exemplo, se você tem a seguinte situação, tá? 3 elevado a x mais 1 igual a 243. Note que essa é uma equação exponencial. Por que é uma equação exponencial? Porque a variável está no expoente. A letra que eu estou procurando está no expoente. E o caminho que eu mostrei, o caminho das pedras para resolver essa equação, foi justamente deixar as bases iguais. Era deixando as bases iguais. Só que repare que 243, ele não é igual a 3. Mas se você fizer a decomposição do 243, você tem uma grata surpresa. Quando você dividir por 3 vai dar 81, quando você dividir por 3 de volta vai dar 27, quando você dividir por 3 dá 9, dividindo por 3 novamente dá 3 e por 3 que dá 1. Então repare que 243 pode ser escrito como 3 elevado à quinta. Olha que legal! Então nós vamos ter 3 elevado a x mais 1 igual a 3 elevado à quinta. Uma vez que a gente conseguiu deixar as bases iguais, conseguimos anular a base. E nós vamos ter x mais 1 igual a 5, logo x é igual a 4. Solução da equação. Então, note que o caminho das pedras é esse, deixar as bases iguais. Só que nem sempre, né, nós temos essa grata surpresa na hora de fazer a decomposição. Não é verdade que sempre dá para fazer isso. Quer ver um exemplo? Vamos até manter o 3 elevado a x, não tem problema. Olha que infelicidade. Se você tiver 3 elevado a x igual a 100, aí não vai dar certo. Porque olha só, quando você decompor o 100, vai ficar lá 100 da divisão por 2 que dá 50, 50 da divisão por 2 que dá 25, 25 da divisão por 5 que dá 5, 5 que dá 1. E aí? Note que 100 é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Não entendeu ainda qual que é o problema? Vem cá. 3 elevado a x mais 1 é igual a 2 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado. Note que o panorama é outro agora. Nós temos a base 3, aqui temos a base 2, aqui temos a base 5. Cara, pode o dia virar noite, você não vai conseguir mudar a base de 3 para 2, e de 2 para 3, ou de 5 para 3. Não vai ter como. Por isso, precisamos evoluir os nossos pensamentos, conseguir coisas mais amplas, trabalhar com assuntos mais aprimorados, coisas mais sofisticadas, para resolver problemas como esse. Uma vez que eu mostrei o porquê das coisas, vamos definir o que é o logaritmo, trabalhar um pouquinho com as suas propriedades e depois atacar mais problemas envolvendo logaritmos. Perfeito? Então, é o seguinte, ó, definição. O que é o log? Chama-se de log de A na base B um resultado x. Se acontecer o quê? C somente C, se é verdade, B elevado a x for igual a A. Essa é a definição de logaritmo, perfeito? Muito bem. Situações importantes, tá? A, B e x são valores bem conhecidos, perfeito? Então, olha só, vamos começar aqui. O A tem que ser maior ou igual a 0, perfeito? O B tem que ser maior que 0 e diferente de 1, base. E B diferente de 1.
A é chamado logaritmando, tá? Então tem que ser um número maior que zero. Agora, B tem que ser um número maior que zero, não pode ser 1. É chamado de base. E X é chamado de logaritmo. É o resultado. Então, logaritmando, base e logaritmo. Essa é a definição da parada. Você resolve do seguinte modo, né? Fazendo B elevado a X igual a A. Agora, vou fazer alguns exemplos para você ver como que funciona essa brincadeira na prática aqui, ó. Se você tem log de 100 mil na base 10, quanto dá isso? Dá X. Como que você faz para resolver? Você pega o 10, eleva a X e o resultado tem que ser 1000. Então vai ficar assim, ó. 10 elevado a X tem que dar como resultado 1000. Só que 1000 é 10 elevado à terceira, 10 vezes 10 vezes 10. Então vai ser a seguinte panorama, ó. 10 elevado a X igual a 10 à terceira, logo X igual a 3. Por quê? Porque as bases são iguais. Muito bem, a situação é o log de 1000 na base 10, então tem como resultado 3. Mais uma. Log de 81 na base 9. Quanto é? Não sei. X. Como você faz para resolver? Do mesmo modo. Pega o 9, eleva a X e o resultado tem que ser 81. Então vai ficar assim, ó. 9 elevado a X é igual a 81. Todos vocês sabem que 81 é 9 ao quadrado. Então você vai ter 9 elevado a X igual a 9 elevado ao quadrado. Resultado, X igual a 2. Ou seja, o log de 81 na base 9 dá 2. Muito bem. Existem duas bases muito especiais que a gente vai comentar com você aqui. Duas bases muito especiais. Uma delas é a base 10, tá? Então, toda vez que você tiver o log de algum número na base 10, por excesso, você evita, tá? E só escreve log desse número. Então, caso não apareça a base aqui, ó, caso você veja o logaritmo sem a base, significa que a base é 10. E uma outra propriedade é o seguinte, ó, log de qualquer número na base E. Gente, a base E é chamada base natural e base neperiana. Eu vou explorar ele um pouquinho na sequência da aula aí, tá? Então, toda vez que tiver essa base E é aproximadamente 2,71, tá? Então, o logaritmo na base natural 271 é ln de A. Então, ln é o logaritmo nessa base E, essa base 2,71, perfeito? Então, essa é uma situação interessante para explorar aqui. Lembrar que a base 10 não aparece e que a base E vira ln. Muito bem. Então, por exemplo, veja comigo aqui o seguinte, ó. Se você tiver log de 100 mil, quando não aparece, só escrever log de 100 mil, significa que a base é 10. Logo, você vai ter a seguinte situação, ó. Como não apareceu aqui, essa base é 10. Perfeito? E aí você vai ter a seguinte situação. Quanto é isso? Não sei. X. Termina que jeito? 10 elevado a x é igual a 100 mil. Cem mil é 10 elevado à quinta, né? Porque você tem 5 zeros na sequência. Então vai ficar 10 elevado a x igual a 10 elevado à quinta. Como as bases são iguais, cancela-se as bases, fica x igual a 5. Perfeito? Então, uma situação que eu tenho que falar para você a respeito dos logaritmos. Muito bem, uma vez que você conheceu a operação chamada logaritmo, tá? Eu preciso mostrar para você algumas propriedades. Algumas propriedades que garantem, né, uma eficácia maior na resolução de problemas. Não adianta a gente falar dos problemas práticos envolvendo log, porque sem o conhecimento das devidas propriedades. Então, vamos falar um pouquinho a respeito das propriedades. Propriedade número 1 que os logaritmos têm. Seguinte, ó, toda vez que você tiver log de alguém vezes um outro alguém
nessa de uma determinada base, deixa eu colocar aqui, base A, toda vez que você tiver o log do produto, você pode transformar isso em log do primeiro fator, na base A, mais o log do segundo fator na base A. Então a primeira propriedade, log de A vezes B, é log de A mais log de B. Então você pode repartir em dois logaritmos. Segunda propriedade, propriedade 2. A propriedade 2 diz o seguinte, ó, se você tem log de A sobre B em uma determinada base, a propriedade é do seguinte modo, você pode fazer log de A na base A menos o log de B na base A. Segunda propriedade, propriedade da, assim como na multiplicação você separa em dois logaritmos por meio de soma, na divisão você separa em dois logaritmos por meio da diferença. E a terceira propriedade, a propriedade número 3, ela diz o seguinte, ó, se você tem log de A elevado a B na base A, com certeza você pode fazer isso aqui, ó, B log de A na base A. Perfeito? Então, essa situação aí, ela basicamente são as três propriedades que os logaritmos têm. Com essas propriedades, você consegue resolver uma gama muito grande de problemas, consegue dar conta de muitos exercícios, beleza? Então, sabendo a definição e sabendo as propriedades, vamos repassar aqui a definição rapidinho? Qual que é a definição de logaritmo? É log de A na base B é igual a x, C somente C, B elevado a x for igual a A. Então, sabendo a definição e sabendo as propriedades, você vai longe. Você consegue fazer muita coisa envolvendo o logaritmo, tá? Vamos mostrar alguns exemplos? Vamos trabalhar um pouquinho? Vamos fazer algumas aplicações do negócio? Mostrar algumas coisas mais interessantes? Muito bem. Essa parte da teoria é importante, né? Você precisa conhecer um pouco sobre as propriedades, senão você pega uma situação, um problema para resolver e fica amarrado, né? Você não sabe muito o que fazer. E aí a gente vai mostrar a aplicação das propriedades. O Enem basicamente cobra a aplicação de propriedades, né? Ele não tem muita coisa diferente disso, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar resolvendo a primeira situação, um problema ali. Ele diz assim, ó, o primeiro problema eu já resolvo, eu vou comentar um pouquinho mais com você a respeito dele, e vou começar pelo segundo problema, que é bem a aplicação da propriedade. Ele diz o seguinte, ó, o número de soluções reais da equação log de x mais 3 na base x, log de x menos 2 na base x igual a 2 é quanto, tá? Então, a situação que ele está propondo é essa aqui, ó, log de x menos 3 na base x menos log de x menos 2 na base x, sendo igual a 2. Beleza? Muito bem. Seguinte, repare que você tem... Desculpa, é mais aqui, me desculpe. Tá aí. Ajustado, ainda bem que não fomos longe. Mais, bora lá. Uma vez ajustado o sinal, repare que esse panorama aqui, ó, esse caso que eu acabei de trazer na equação, ele basicamente é aquilo que a gente viu na propriedade número 1. Qual que era a primeira propriedade? Log de A vezes B em alguma base é o log de A nesta base mais o log de B nessa base. Note, você tem a soma aqui e tem a soma aqui, ó. Então, repare que esse problema aqui, ó, você pode reduzir ele do seguinte modo. Isso aqui com certeza é log de x menos 3 vezes x menos 2 na base x. Concorda ou não? Olha só, você tem duas parcelas na soma, dois logaritmos somando, vira apenas um logaritmo multiplicando, ó. Duas parcelas somando, viram apenas uma multiplicando. Claro que elas estão ainda igual a 2. Muito bem.
Uma vez que você reduziu de 2 logaritmos para 1 logaritmo apenas, você aplica a definição. A definição é única, gente. Ó, bx elevado ao quadrado tem que dar todo esse resto aqui. Então, para concluir, nós temos que x elevado ao quadrado é igual a esse resto aqui. X menos 3, x menos 2. Repare o seguinte, você precisa multiplicar isso aqui. Já comentamos sobre multiplicação de polinômios. Ó, você tem que usar a chamada propriedade distributiva. Logo, nós vamos ter o seguinte, x quadrado é igual a x quadrado menos 2x, x ao quadrado menos 2x, menos 3x, mais 6. Logo, x ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Repare que quando a parcela muda de lado, nós vamos ter a seguinte situação, ó, x ao quadrado menos x ao quadrado mais 5x igual a 6. Note que todas as parcelas algébricas, todas as letras, nós mudamos de lado. Mudou de lado, mudou de sinal. Mudou de lado, mudou de sinal, ficou 6. E agora? X ao quadrado menos x quadrado dá 0. Ficamos com 5x igual a 6. X é igual a 6 sobre 5. Perfeito? 6 sobre 5. 6 sobre 5 é a solução. É o número maior que 1. Quando colocado aqui, ó, 6 quintos e 6 quintos vai dar um número positivo, porque aqui vai dar menos, aqui vai dar menos, logo vai dar mais. Então, solução da equação, 6 quintos. 6 sobre 5, a quantidade de soluções é 1. Ela é única, beleza? Então, está resolvido por meio de propriedades, perfeito? Muito bem. Certo? Uma outra categoria de problemas que você precisa dominar são aqueles problemas onde você precisa calcular o logaritmo de um número, tá? E também usa propriedades. É uma categoria de problemas que você tem que saber, tá? Então, por exemplo, muitas questões, ele diz assim, ó, considere muitas questões. O log de 2 como sendo 0,30 e o log de 3 como sendo 0,47, é 477, tá? Então ele diz lá, considere que o log de 2 é 0,30, que o log de 3 é 0,47. Ele também diz o seguinte, né? E coisas que eu expliquei para você. Quando não aparece aqui, a base é 10, né? Base 10, não se esqueça disso. E aí, ele pergunta, por exemplo, quanto vale o log de... Vou começar com um exemplo fácil, 12. Sabendo disso, então detalhe, né? Vamos guardar esse talismã aqui, ó. Sabendo disso e sabendo disso, calcule os outros, tá? Muito bem. Como que você vai fazer isso? Quando precisar calcular o logaritmo de um número especial, você vai fazer a decomposição do número. Como assim? Pega o 12 e faz a sua decomposição. Repare, 12 da divisão por 2 que dá 6, 6 da divisão por 2 que dá 3, 3 da divisão por 3 que dá 1. Então note que 12 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3. Escreva isso aqui, ó. 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Perfeito? Reescrevemos o 12 de uma outra forma. Só que aqui cabe novamente a propriedade do logaritmo. Log de A vezes B, em uma base A, é log de A mais log de B. Cabe a propriedade. Note que você tem uma multiplicação, dá para separar em duas somas. E ainda cabe essa outra propriedade aqui, ó, log de A elevado a B, na base A, é B vezes log de A na base A. Dá para usar as duas. Repare como que vai ficar aqui, ó. Usando a primeira propriedade, você tem log
de 2 ao quadrado mais log de 3. Tudo bem? Note que a multiplicação aqui, ó, foi separada em dois logaritmos por meio de soma. É exatamente o que a propriedade diz. E aqui, nós podemos pensar o seguinte, né? Peraí, esse 2 não é expoente? O logaritmo tem a propriedade de derrubar o expoente. Você pode passar o 2 lá na frente. Aqui, ó. Então vai ficar assim. 2 vezes o log de 2 mais o log de 3. E é aqui que você usa as informações do enunciado. Se o log de 2 é 0,30, então vai ficar assim, ó. 2 vezes 0,30 mais 0,47. Mas peraí, 2 vezes 0,30 é 0,60. Com 0,47 dá quanto? 1,07. Ou seja, o logaritmo de 12 é 1,07. Perfeito? Então você pode calcular logaritmos de vários números usando essas propriedades. Vou fazer mais um que é bem interessante, tá? Beleza? Então, vou fazer mais um que é bem interessante. Porque muitos logaritmos são variações desse que a gente está fazendo, tá? Então, por exemplo, né? Log de... Esse aqui é interessante, ó. Logaritmo de 5. Muito bem. Na hora que você for calcular o logaritmo de 5, né? Sabendo que o log de 2 e o log de 3 é isso aqui, o erro mais comum dos candidatos, o erro que mais comum é esse aqui, ó. O cara fala assim, eu sei fazer. Isso aqui é log de 2 mais 3, aí ele vai lá e faz log de 2 mais log de 3, aí ele faz 0,30 mais 0,47. Errou. Tá errado. Então, ó. Tá errado. Por uma questão muito simples. O logaritmo tem só 3 propriedades. E as propriedades são essas. Ou você transforma em multiplicação, ou você transforma numa potência, ou você transforma em divisão. Né? Tem a da divisão também. Vou apagar aqui para te mostrar. Transformar em divisão. Log de A sobre B em uma determinada base é log de A menos log de B. Muito bem. Repare, ou você transforma numa divisão, ou você transforma numa multiplicação, ou você transforma numa potência. Por que está errado? Você transformou numa soma. Não tem propriedade para soma. Muito bem. Visto o erro, vamos adaptar o problema. Mas, professor, como que eu vou transformar 5 em uma multiplicação, numa divisão, numa potência? É 5 elevado à primeira. Multiplicação, 5 vezes 1, não vai mudar nada. E outra, como que vai fazer? Seguinte, ó. E é por isso que eu quis fazer o log de 5 para você. Você pode fazer assim, log de 5 é log de 10 dividido por 2. Concorda? 10 dividido por 2 é 5. Você fala, beleza. Aí dá para usar aquela ali, né? E isso vai ficar log de 10 menos o log de 2. Fato? Log de 5 é log de 10 dividido por 2. Você tem ali log de 10 menos o logaritmo de 2. Coisas importantes, né? Quando não aparece, a base é 10. E tem uma outra consideração a ser feita, né? Toda vez que você tem log de um número e a base é o mesmo número, o resultado sempre é 1. Ou seja, log de 2 na base 2 é 1. Log de 2 na base 2 é 1. Log de 7 na base 7 é 1. Aí essa simples forma, o que isso tem a ver com o problema? Repare, quando não aparece, a base é 10. Ou seja, log de 10 na base 10 é 1. Quando os números que estão em cima e embaixo são iguais, o logaritmando e a base são iguais, o resultado é 1. Ou seja, se log de 10 na base 10 é 1, então falta só o log de 2. Log de 2 você sabe, é 0,30. Ora, quanto que é 1 menos 0,30? É
0,70. Então, o logaritmo de 2 é 0,70 usando essa aproximação. Perfeito? Aí, sabendo agora, então, como calcula o log de 5, talvez você precise. Sabendo uma informação importante, né? Essa categoria de problemas da qual eu estou falando, em 99,9% dos casos, eles passam essas informações para você, tá? Então isso aqui, você não precisa decorar, não precisa levar de casa, eles vão passar, beleza? Então cuidado, né? Só saiba usar as propriedades. Muito bem, para fechar a aula de hoje, vamos usar uma informação que precisa do log de 5. Por exemplo, calcular o log de 100. A log de 100 é 2, não precisa. Fazer log de 20. Pronto. 20. 20. Gente, 20 é 2 vezes 2 vezes 5, concorda? 20. Divisão por 2, 10. Divisão por 2, 5. Divisão por 5, 1. 2 vezes 2 vezes 5. Ou seja, log de 20 é log de 2 ao quadrado vezes 5. Reescrever 20 é fazer 2 ao quadrado vezes 5. E aí, usamos duas propriedades. A primeira, multiplicação, nós vamos abrir em soma. Perfeito? Multiplicação vamos abrir em soma. E a segunda propriedade, o logaritmo é a única operação matemática que derruba o expoente. Como ele derruba o expoente pode ser deslocado lá na frente. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes o log de 2 mais o log de 5. Estava colocando o resultado já. Muito bem. Log de 2 é quanto? 0,30. Então vai ficar 2 vezes o 0,30 mais o log de 5. A gente acabou de fazer, né? Lembra? Log de 5, a gente encontrou como aproximação 0,70. 0,70. 0,30 vezes 2 dá 0,60. Mais 0,70. 0,6 mais 0,7 dá 1,3. Ou 1,30. Tá aí. Saiu a aproximação para o logaritmo de 20. Beleza? Então calculamos alguns valores com base em outros, tá? Porque na próxima aula a gente vai continuar falando de logaritmo e aí vamos falar um pouquinho mais sobre a função logarítmica, né? Problemas que envolvem função logarítmica, por que aparece e tudo mais, e principalmente, né, a aplicação dessas propriedadezinhas, beleza? Então, um ótimo estudo a todos, não deixe de ver os exercícios, foram separados com muito carinho para o seu aprendizado, tá certo? Espero que eu tenha ajudado, muito obrigado pela confiança, nos vemos na nossa próxima aula. Um forte abraço e bom estudo a todos!